E aí pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai fazer a resolução da lista 10, né? Uma revisão para a prova aí. Espero que todo mundo esteja estudando. Qualquer dúvida, manda um recadinho aí no Face, para que assim que der eu respondo. Bom, então o primeiro exercício da lista 10 é: calcule a raiz quadrada dos números a seguir através do método de Herão com uma casa decimal. Bom, lembrando que o método de Herão, né, é aquele algoritmo que a gente resolve a raiz quadrada por aproximação. Vamos começar com a raiz de 2, né? Raiz de 2, né, ela está perto de quem? Lembrando que o algoritmo de Herão é aquele método que a gente, né, tem que procurar raízes conhecidas que dê números inteiros, né, que fique entre o raiz de 2, então antes do raiz de 2, depois do raiz de 2. Então a raiz de 1 é antes da raiz de 2 e a raiz de 4 fica depois da raiz de 2. Então notem que a raiz de 1 é igual a 1 e a raiz de 4 é igual a 2. Bom, disso a gente consegue já saber o seguinte, ó. A raiz de 2, ela está mais perto ou da raiz de 1 ou mais perto da raiz de 4. Como o 2 está mais perto do 1, a gente pode dizer então que a raiz de 2 está mais perto da raiz de 1, ou seja, está mais perto do 1. Sabendo-se isso, a gente vai fazer aquela tabelinha, né, que é para poder fazer os testes. Então, seguindo aqui, né, notem o seguinte: como a raiz de 2 está mais perto do 1, eu vou testar quais valores? Ó? Eu vou testar, então, y são as possíveis raízes, e a segunda linha, que é o y ao quadrado, eu vou testar para ver se os números chegam perto de 2. Então, o primeiro número que eu vou testar é o 1,1. Por quê? Porque 1,1 está mais perto do 1 do que do 2. Depois eu vou testar 1,2, 1,3, 1,4 e 1,5. 1,1 ao quadrado, se nós fizermos, vai dar 1,21. 1,2 ao quadrado, para quem não lembra, né? 1,2 vezes 1,2, tá? Isso aqui dá 4, dá 2 e dá 1. Né? Então aqui dá 4, 4, 1, duas casas decimais, duas casas decimais. Então 1,2 ao quadrado é 1,44. 1,3 ao quadrado, se nós fizermos, vai dar 1,69. 1,4 ao quadrado, né, vai dar 1,96 e 1,5 vai dar 2,25. Notem que o 2,25 já passou do 2. Então, a raiz quadrada aproximada de 2 é aproximadamente 1,4, que é esse valor aqui. Por quê? Porque esse chegou mais pertinho de 2, ó, do que os outros. Ok? Então, resposta do primeiro, 1,4. Ok, pessoal? Vamos fazer então agora 1,3. Então, 1,3, mesma coisa, né? A gente pega a raiz de 3, raiz que tem antes de 3, raiz de 1, raiz que tem depois de 3, raiz de 4, raiz conhecida, né? Então, aqui é 1, aqui é 2. Bom, se nós olharmos agora, a raiz de 3 está mais próxima da raiz de 4 do que da raiz de 1. Por quê? Porque o 3 está mais perto do 4. Tá? Então, a possível, ou a raiz mais próxima, né, que eu tenho para 3, com uma casa decimal, vai estar mais perto do 1. Isso significa, né, que a raiz de 3 pelo método de Herão é aproximadamente, aqui é aproximadamente, né, lembrando, símbolo de aproximadamente, tem um tiozinho aqui. Tá? Eu vou testar quais valores agora? Eu não vou testar 1,1, porque 1,1 é muito perto do 1. Eu vou testar os valores perto de 2. Então eu vou testar ó, o 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9. Então esses são os valores mais perto de 2 do que de 1. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Tá? 1,6 ao quadrado dá 2,56. 1,7 ao quadrado dá 2,89. E, lembrando, né, a primeira linha são os números possíveis raízes e a segunda linha são esses números ao quadrado para chegar perto do 3, por isso que a gente está fazendo isso. Tá? E o 1,8 ao quadrado vai dar 3,24. Logo, passou do 3. Né? Então eu tinha 1,7, 2,89, 1,8, 3,24. Não preciso calcular 1,9. Por quê? Porque já passou, não precisa.
Então, a possível raiz de 3 é 1,7. Ok? Então, a possível raiz de 3 é a raiz mais próxima, no caso, né? A raiz aproximada de 3 com uma casa decimal é 1,7. Ok, pessoal? Vamos fazer agora a raiz de 6. Nota que para a raiz de 6, a gente poderia multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 3, que eu já teria a raiz de 6, é um valor aproximado. Mas, claro, se eu usar o método de gerão, né, essa aproximação ela fica um pouco mais refinada. Então, pessoal, raiz de 6, novamente, ela fica mais perto ou da raiz de 4 ou da raiz de 9. Né? Porque a raiz de 4 a gente conhece, que é 2, a raiz de 9 nós conhecemos, que é 3. Tá? Então, olhando aqui, ó, a raiz de 6 está mais perto da raiz de 4 do que da raiz de 9. 6 está mais perto do 4 do que o de 9. Então, quando eu for testar minha tabelinha, quais são os valores que eu vou usar? Ó? Eu vou usar aqui, para a raiz de 6, né, para a aproximação da raiz de 6. Eu vou usar o 2,5, o 2,6, o 2,7. Não, eu vou usar o 2,1, o 2,2, o 2,3, o 2,4 e o 2,5. Por que eu vou usar esse e não os anteriores? Porque a raiz de 6 está mais perto desse número aqui, do 2, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, entre 2 e 3 eu tenho 2,5, então eu vou testar para esses valores aqui. Tá? Então a gente faz, né? Vamos fazer 2,1, né, ao quadrado, 2,1 ao quadrado, tá? Eu vou ter 4,41. Tá? Se eu fizer o 2,2 ao quadrado, eu vou ter 4,84. Se eu fizer o 2,3 ao quadrado, eu vou ter 5,29. Notem que eu estou chegando cada vez mais pertinho do 6, né? Ó, cada vez que eu pego as minhas possíveis raízes e levo ao quadrado, eu vou chegando pertinho do 6. E 2,4 vezes 2,4, eu vou ter 5,76. Cheguei mais pertinho ainda. E 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Logo, passou do 6, né? Então a minha raiz aproximada para 6 é 2,4. Ok? 2,4. E fazendo o mesmo método, né, pessoal, vocês vão encontrar para a raiz de 10, 3,1. Ok? Então agora vamos para o exercício número 2. Bom, para o exercício número 2, nós temos o seguinte, ó, sabemos que a raiz de 7 é aproximadamente 2,6 e a raiz de 11 é aproximadamente 3,3, calcule. Raiz de 44, raiz de 63, raiz de 77 e raiz de 1111. Para eu calcular a raiz de 44, pessoal, basta fazer o seguinte, ó. Só dar uma organizada aqui. Ó, então, raiz de 44. Se a gente pegar o 44 e fatorar ele, eu vou ter 44. Então teremos aqui, pessoal, né, 44. E vamos fatorar. Dá por 2, que dá 22. Dá por 2, que dá 11. Dá 11, que dá 1. Como eu quero a raiz, a cada dois números iguais, copiamos 1. Aquele número que fica sozinho, ele se mantém na raiz. Logo, a raiz de 44 é 2 raiz de 11. Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 11. Só que aí tem um detalhe, ó. Sabemos que 2 raiz de 11 é aproximadamente 2, tá aqui, vezes a raiz de 11. Ó. Quanto é a raiz de 11? 3,3. Então, eu coloco aqui 3,3. E 2 vezes 3,3 dá 6,6. Logo, a raiz de 44 é aproximadamente 6,6. Tá? A mesma coisa eu vou fazer com a raiz de 63. Ó. 63, se eu for fatorar ele, vai dar por 3, né, que vai dar 21, dá por 3, que vai dar 7, dá 7, que dá 1. A cada dois números iguais eu copio 1, aquele que fica sozinho continua na raiz. Tá? Então 63 é igual a 3 vezes raiz de 7.
Só que a raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Então, vezes 2,6. Logo, a raiz de 63 é aproximadamente 3,2,6. 2,6. Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 6 dá 18, vai 1, dá 7,8. Tá? 77, se eu fatorar, nem precisaria, mas se eu fatorar o 77, dá por 7, que dá 11, que dá 1. Notem que eu não consigo separar, não consigo juntar parzinhos aqui, né? Então, na verdade, aqui eu continuo com raiz de 7 e continuo com raiz de 11. Tá? E como eu tenho a raiz de 7 e eu tenho a raiz de 11, basta eu substituir. Então, raiz de 7 é 2,6 vezes raiz de 11, que é 3,3. Fazendo essa multiplicação, né? Ó, 2,6 vezes 3,3, eu vou ter 3 vezes 6, 18 vai 1, 3 vezes 2, 6, com 1, 7, aqui vai dar igual, né? Logo, eu tenho o quê? 8, 15 vai 1, 8,58. Então, a raiz quadrada de 77 é aproximadamente 8,58.